Vamos lá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda para mais uma aula, mais um bate-papo aqui no canal da Office Play. Eu sou Marcos Piscini, vou comandar hoje esse papo aqui e mostrar para vocês um exercício muito importante, um exercício prático muito importante para você que quer crescer na sua carreira, para você que quer se destacar na sua área profissional, certo? Então fica aí até o final do vídeo, porque hoje é um bate-papo bem prático. E para você que ainda não conhece o Office Play, nem o método referência corporativa, que é o foco da aula de hoje, já se inscreve no canal, já curte o vídeo, tá? Porque você com certeza vai gostar bastante do conteúdo que a gente tem aqui hoje. Hoje eu vou falar com mais profundidade sobre um dos 3 pilares do método referência corporativa, beleza? Para você que quer crescer, para você que quer se desenvolver profissionalmente, certo? Eu vou falar agora sobre um dos pilares do método. Não liga não ali atrás, tá? Ó, tem um carinha aqui, ó, passando, mas deixa ele quietinho aí que ele não vai atrapalhar a gente, tá? Ele tá estudando também, entendeu? Voltando aqui, como eu ia falando, eu vou falar sobre um dos pilares do método referência corporativa, que são os 5 níveis de conhecimento corporativo. Esse é o tema da aula de hoje. Então, como eu disse, vou passar um contexto bem rápido sobre o método, para você que caiu de paraquedas aqui nesse momento e nunca ouviu falar. E depois eu vou aprofundar com um exercício prático sobre esse tema. Beleza? Então vamos nessa. Vou passar aqui para minha tela para a gente começar o tema de hoje. Como eu disse, hoje o assunto é sobre referência corporativa, que é o método que te ajuda, pega na sua mão e te ajuda a crescer profissionalmente, certo? Como que a gente faz isso? Com o método referência corporativa, que é composto por três grandes pilares. O primeiro deles que é a base, é o mapa de habilidades. Então é um mapa de habilidades de soft skills, basicamente, tá? São habilidades importantes, primordiais sobre comportamento para você saber lidar com as situações, com os desafios, com objetivos, com resultados do dia a dia. Como você encarar um mercado tão desafiador que não para de mudar, com pessoas que te desafiam a todo momento, com gestão que te desafia a todo momento. Como você encara tudo isso da melhor forma possível, sem pirar, sem endoidar, e ainda assim manter ali um nível de resultado de excelência para ser lembrado das melhores posições, para os melhores projetos, para alavancar de fato a sua carreira. O mapa de habilidades é um alicerce, é a base para você conseguir avançar. Depois vem as 6 fases do crescimento corporativo estruturado. São de fato 6 fases, começando pelo aprendizado, indo para confiança, visibilidade, influência, resultado e, por fim, experiência. Essas 6 fases, você muitas vezes passa por elas sem nem perceber. Mas são 6 fases muito importantes. Independente de mudança de cadeira, nova empresa, novo desafio, novo projeto, nova gestão, nova equipe, muitas coisas que acontecem de forma muito recorrente durante o dia a dia corporativo, você passa por essas 6 fases e é importante você entender em que momento você está em cada fase. Pode ser que como gestor você já esteja ali no resultado e na experiência, mas de um novo time ou uma nova plataforma que você ainda está na fase do aprendizado, ganhando confiança nisso. Gestão de pessoas, será que você já está sendo influente nesse tema de gestão de pessoas? Ou você ainda está ali ganhando confiança ou ganhando visibilidade nesse ponto? Para cada tema aqui, é importante você entender e identificar onde você está em cada momento, tá? Para você ter essa consciência te dá velocidade, te dá intencionalidade. Você consegue se posicionar de forma estratégica para você crescer profissionalmente, tá? Não deixa a sua carreira na mão dos outros. Você tem que tomar a frente da sua carreira e tomar as decisões que vão te fazer crescer, decisões corretas, tá? E por fim, o terceiro pilar do método, que são os 5 níveis de conhecimento, que é o que a gente vai aprofundar um pouco mais hoje em um exercício mais prático. Os 5 níveis de conhecimento, eles vão do operacional, passa por processos, executivo, tático e estratégico, que é o topo da cadeia. Tá? A pessoa que está em cima ali do topo da pirâmide, fazendo, moldando, criando, olhando para frente, para o futuro, traçando a estratégia da companhia. Aquilo que todos os outros níveis vão precisar seguir, a estratégia da empresa. Tem muita coisa envolvida aí, é muito importante. Então, o método de maneira geral, para quem está começando a carreira ou para quem está ali ainda em fase de crescimento na carreira profissional, geralmente você está aqui embaixo, ó, no operacional, alinhado com o aprendizado. Você começa seus desafios aí, numa parte mais operacional e alinhado com o aprendizado, numa fase de aprendizado. E o nosso desafio sempre tá alinhado com essa parte aqui de cima,
tá? E é isso que o método te ajuda a fazer. Chegar num nível de experiência alinhado ao nível estratégico, com pensamento estratégico, antecipação, visão de futuro, traçar com intencionalidade plano de ação que vai te fazer crescer, que vai gerar resultado e gerar experiência para você crescer, certo? Então vamos lá. Esse é o ponto, esse é o método de maneira geral, de uma forma bem resumida. De novo, curte, começa a seguir o canal para você entender um pouco mais de detalhes e de todo o conteúdo, todo tipo de conteúdo relacionado ao dia a dia corporativo você vai encontrar aqui no Office Play, tá? Quando a gente fala de referência corporativa, tá muito voltado para isso. Hoje a gente vai se aprofundar muito nos 5 níveis de conhecimento, mas como eu disse, quer um pouquinho mais de informação? Pega outros vídeos do canal, acessa o link de baixo também, da descrição, que você vai entender mais no detalhe do que eu estou falando aqui com você. Mas hoje o foco é esse exercício prático, beleza? Vamos lá, vamos passar aqui para o Mural. O Mural, você que já me acompanha há um tempo, você sabe que é uma ferramenta muito importante que eu costumo usar bastante, porque ela de fato é bastante útil mesmo, para direcionar dinâmica, para direcionar exercícios, para ajudar a gente a fazer mapas mentais, a estruturar pensamentos, raciocínios lógicos, que fazem a gente entender as coisas complexas de uma forma mais simples, certo? Então por isso que eu uso bastante o Mural. Se você quiser aprender, no Referência Corporativa eu falo sobre o Mural também, eu vou colocar uma aula aqui no canal só sobre isso, tá? Sobre o que dá as possibilidades, né? De usar mapas mentais e mapas abertos assim. Vou tomar uma água aqui e bora. Qual que é o ponto aqui? Qual que é o desafio desse exercício? Os 5 níveis de conhecimento corporativo, eles vão do operacional até o estratégico. São 5 níveis, tá? Todas, no Brasil hoje são mais de 22 milhões de CNPJs abertos, certo? Todas elas passam por esses 5 níveis aqui. Do nível operacional até o estratégico. Toda empresa tem uma parte operacional, uma parte que entrega, uma parte que faz as coisas acontecerem, entrega tarefas diárias para a empresa continuar rodando. Toda empresa precisa ter processo. Uma empresa sem processo, ela é desorganizada, ela é desalinhada, ela gera ruído, ela tem mais problema do que resultado, certo? Isso não é uma empresa funcional. Toda empresa tem um nível executivo. O que é um nível executivo? É uma pessoa que, aí a gente pode interpretar de algumas formas, mas aqui eu estou falando de posicionamento, estou falando de função. Um executivo em alguns pontos é um vendedor, um executivo é aquela pessoa que vai negociar, vai fazer bons negócios para a empresa. Uma parte muito mais de negociação e de relacionamento, certo? Toda empresa tem um nível tático. O que é um nível tático? Um departamento ou um time que pega o que foi decidido no nível estratégico e cascateia para as outras partes, para os outros níveis, que faz a operação seguir uma tática. As pessoas são posicionadas na sua cadeira correta, onde vai performar melhor, e vão fazer as coisas de uma forma que faça sentido para a estratégia da empresa. Então o tático é sobre posicionamento, tem uma parte da estratégia também, mas faz de forma prática a estratégia funcionar. E por fim o nível estratégico, que é o topo da pirâmide da cadeia de qualquer companhia. É onde surge ali a estratégia da empresa, o norte, o rumo, para onde a empresa está indo, para que caminho a gente vai seguir, são as decisões mais importantes são tomadas ali. É um planejamento de fato estratégico que precisa ser seguido por todos os outros níveis, né? A parte estratégica de cada empresa, ali geralmente estão ali os níveis mais altos da hierarquia, né? Porque é quem está dando a direção para todo mundo seguir. Certo? Então qual que é o exercício aqui hoje? Aqui na lateral vocês estão vendo algumas habilidades diferentes. Então tem uma aqui: exposição, ousadia, trabalho em equipe, planejamento, busca por crescimento, liderança, transparência, resultado, enfim. São 25 habilidades. O exercício hoje é posicionar essas 25 habilidades nesses 5 pilares aqui, que formam os 5 níveis de conhecimento. Aí você vai me perguntar: pô, mas Marcos, estranho, cara, eu acho que nas 5 precisa ter ousadia. Concordo, nas 5 precisa ter uma liderança. Claro, precisa ter. Mas, dado a importância, qual que é o desafio aqui hoje? Colocar a habilidade no pilar principal para aquela habilidade. Então, comunicação. Em qual ponto aqui a comunicação é mais importante? Ou é peça-chave para funcionar, para acontecer? Obviamente que comunicação para os 5 pilares é importante, tem que ter nos 5, e é isso mesmo. Só que o desafio é encaixar naquele que é principal. E aí eu vou encaixando aqui com você
tá? Cada habilidade em alguns pilares diferentes, e vou explicando o motivo, e vou falando os motivos de cada habilidade estar posicionada em cada um desses pilares, beleza? E aí você vai me colocando aqui nos comentários o seu nível de concordância ou discordância, e é normal discordar, tá? Pode comentar aqui que eu vou respondendo e a gente vai trocando. Como eu disse, tá? Só para lembrar. Obviamente, praticamente todas as habilidades dessas se encaixam bem para os 5 pilares. Só que vai ter um que ela é primordial e que ela vai ter que ela não pode faltar. Que se ela faltar, aquele pilar não anda, não sai do lugar. Então esse é o desafio aqui, certo? Desse exercício. Vamos começar? Vamos lá então. Primeiro aqui, exposição. O que é uma exposição aqui nesse contexto, no contexto do dia a dia corporativo? A exposição é aquela função, é aquele pilar para aquele tipo de tarefa de time que precisa se expor a todo momento, que faz parte do dia a dia, tá ali, colocar a cara para fazer as coisas acontecerem dentro das suas tarefas, do seu objetivo diário, tá? Na minha visão, a exposição aqui hoje, ela se encaixa muito com o pilar executivo, tá? E por quê? No pilar executivo, porque o executivo, dentro de uma companhia, dentro de uma empresa, é o pilar que está ali buscando clientes, buscando recursos, está ali negociando, está trocando, sempre está ali se comunicando, seja com outros times ou pessoas internas e principalmente com o mercado. Então, é uma pessoa que está sempre colocando a cara, se expondo, tá? Expondo suas ideias, sua comunicação, sua troca, sua negociação em prol do funcionamento ali da empresa. Então, eu posicionaria, pelo menos nesse momento aqui, exposição no pilar executivo, certo? Vamos lá. Trabalho em equipe. Trabalho em equipe, se um pilar operacional não tiver trabalho em equipe, dificilmente ele vai funcionar bem. A gente está falando aqui do nível operacional das empresas. O operacional é aquele que tem tarefas diárias, é aquele que não pode faltar quando tem uma demanda para fazer. Tem que ser feito, tem que resolver na hora, tem que funcionar, tem que fazer acontecer. E muitas vezes o trabalho em equipe, ele é primordial para isso acontecer, independente ali da estrutura, do tamanho da empresa, do tamanho do desafio. Então por isso eu posiciono aqui trabalho em equipe no operacional. Ousadia. A parte da ousadia eu coloco muito no estratégico. Mas por que a ousadia ele tem que estar no estratégico? Porque o pilar estratégico da companhia é aquilo que direciona a companhia para um caminho ideal, muito pensando em futuro, tá? Então aqui tem que ter muito acompanhamento de mercado, olhar para o concorrente, ver para onde que o consumidor está indo, para onde que ele está olhando, para onde que as pessoas estão necessitando mais uma direção da empresa. Isso requer muita ousadia por conta de mudança. Muitas vezes a estratégia da empresa ela é mudar a forma que a empresa trabalha hoje. Então por isso tem que ter ousadia, tem que ter muita ousadia para você tomar algumas decisões estratégicas, nem sempre isso é fácil, tá? Então por isso a ousadia aqui no pilar estratégico nesse momento. Planejamento também. O planejamento aqui, ele está completamente ligado à estratégia, porque a estratégia você está olhando para frente, você precisa planejar, né? Então, por exemplo, eu tive um resultado em 2026, em 2027, qual que vai ser a minha projeção de crescimento? Como que eu estou posicionado hoje perante a minha concorrência? Como que eu estou sendo visto no mercado pelos meus clientes, pelo meu consumidor? Esse tipo de pergunta, isso tudo faz parte de um planejamento estratégico. Então isso se encaixa muito nesse pilar. Busca por crescimento, isso para mim dentro desses pilares ele está muito bem encaixado hoje no pilar operacional, porque ele é o primeiro pilar da base da pirâmide dos 5 níveis de conhecimento corporativo, certo? A busca por crescimento. Então, geralmente quem está no operacional, ele está almejando chegar no estratégico. Então, por isso ali, esse trabalho em equipe, as pessoas que estão começando, que estão buscando o seu espaço, ele está buscando por crescimento muito provavelmente em um nível operacional. Você deixa de fazer tarefas operacionais para fazer cada vez mais tarefas estratégicas dentro da sua carreira, certo? Então é nesse nível, nesse ângulo que eu estou fazendo aqui esse posicionamento dessa habilidade, tá? Isso aqui é importantíssimo, tá? A busca por crescimento ela tem que ser feita independente do nível que você esteja, você tem sempre que estar olhando para o próximo nível. E aqui, gente, você deve estar se perguntando também, pô, mas geralmente tudo que eu já estudei e vi na parte estratégica de companhias, né, das empresas, os níveis que eu conheço são operacional, tático e estratégico.
aquela pirâmide que mostra aqui na base o operacional, no meio o tático, em cima o estratégico. E tá certo, tá? É isso mesmo. Só que aqui no método referência corporativa eu incluo o nível de processos e também o executivo, porque quando a gente fala de crescimento e ascensão de carreira, dentro de processos e do nível executivo, tem habilidades aqui muito específicas e muito importantes para te destacar e te fazer crescer na sua carreira. Certo? O próximo aqui é liderança. Liderança, obviamente, liderança tem tudo a ver com outros pilares aqui, mas eu vou posicionar no tático, porque o tático é aquilo, né? O tático é um nível de liderança que ele faz com que a estratégia seja feita para outros times, para outras equipes. É a pessoa que meio que espalha a palavra da estratégia para as pessoas seguirem um caminho. E isso está dentro do tático. E isso é extremamente importante, tá? Então, por isso que eu destaco a liderança aqui no tático. Né? Aquele ponto de liderança de se fazer inspirar, fazer ser seguido, fazer com que a ideia seja entendida por bastante gente. Então isso é um desafio, tá? Esse tipo de liderança é um desafio, tá? Então aqui, pera, que eu mexi aqui na tela. Deixa eu posicionar novamente aqui. Pronto, foi. Estão vendo certinho, né? Transparência. Transparência, para mim, tem a ver com processo. O que é transparência? Tá? Para deixar claro aqui o que essa palavra quer dizer dentro do contexto corporativo. Transparência é todos terem uma visão do que o outro faz, da importância do que você mesmo faz dentro do dia a dia, no seu time ou para a empresa, do impacto do que você faz para o outro, dos resultados se estão sendo alcançados, se está tudo alinhado conforme o objetivo planejado ou não. Isso é transparência. Quando tem algo acontecendo, a comunicação ser clara, ser transparente. Isso faz com que o dia a dia profissional seja mais relevante para todo mundo, porque cada um sabe a importância daquilo que está fazendo dentro do seu papel, dentro do seu dia a dia. Isso é muito importante. Então, transparência tem muito a ver com processo, porque o processo é isso, né? Assim, a jornada de uma empresa, dos clientes, da entrega, ele tem um ponto de início, um ponto A até um ponto B, que é um ponto de entrega final. E isso é processo. Esse processo ele tem que ser transparente para todos que estão envolvidos ali naquela jornada. Se isso não acontecer, isso gera um problema, certo? Então a transparência é isso, tá? Resultado. Resultado aqui para mim ele está diretamente ligado. Ele está muito forte nesses três pilares aqui, ó. Executivo, tático e estratégico, mas o resultado eu vou colocar ele no executivo, por quê? Muito pensando numa função, tá? Pensando na função executiva, que geralmente executiva, os executivos, né? Um executivo, uma executiva dentro de uma companhia, ele tem um resultado atrelado, resultado mensal, muitas vezes, para alcançar. Então, é um pilar muito importante, um pilar muito chave dentro de toda a companhia, e por isso que ele faz parte dos pilares dos 5 níveis de conhecimento corporativo do método referência, porque olha o nível de importância, né? Se você tem um resultado mensal para alcançar, essa sua vida aí atrás de resultado, isso é seu dia a dia é focado nisso. Então você não tem tempo a perder, você não pode se distrair com outro tipo de tema que não te leve rumo ao resultado, ao seu objetivo que você tem que alcançar. E a vida de um executivo numa companhia é muito assim. Você sempre tem que tomar ações e decisões direcionadas ao seu resultado. Então, isso é muito importante, tá? Resolução de problemas. Resolução de problemas eu vou colocar aqui no operacional. Obviamente, todos os pilares aqui têm problemas. Né? O processo também, o executivo também, tático e estratégico, todos têm problemas. Mas, geralmente, o operacional, o dia a dia de uma empresa, de uma entrega, ele convive com o problema. Ele convive. Seja técnico, seja de logística, seja com cliente, enfim. Com pessoas, né? Que é uma parte também primordial, importantíssima. A resolução de problemas faz parte do pilar operacional. Então eu posiciono ele aqui nesse momento. Simplicidade é o próximo, muito importante para processo. Tá? Simplicidade. Quando você vai criar um processo ou até melhorar um processo, geralmente qual que é o ponto? Você tem que simplificar o dia a dia. Você tem que simplificar a forma de fazer. Se existe algo muito complexo, muito difícil das pessoas entenderem, às vezes até do próprio cliente entender, simplifica aquilo. Às vezes o mais simples é o que faz mais sentido para todo mundo. Você resolve mais rápido, você entrega mais rápido, sabe? Você faz tudo de uma forma mais simples. E isso é mais fácil, né? O simples
está muito ligado à palavra facilidade, né? A simplicidade e a facilidade. Muito por isso. E hoje nas companhias, independente do porte, isso é um baita de um desafio, né? Criar coisas de uma forma simples ou simplificar aquilo que hoje não é tão fácil assim. Isso é um baita desafio. Então, quem consegue fazer isso hoje no dia a dia corporativo tem uma grande carta na manga, tá? Deixa eu subir aqui essas habilidades para ficar mais fácil aqui para a gente enxergar. Isso aqui é importantíssimo. Então, fica aqui já a dica, tá? Quando você for dar alguma ideia, criar algum novo processo, ou entender que tem algum problema acontecendo de algo que está um pouco confuso para as pessoas, tenta simplificar, dá uns passos atrás. É o arroz com feijão bem feito que funciona muito bem, tá? Isso é simplicidade. Gestão de pessoas. Gestão de pessoas, ele está muito aqui no tático, tá? Obviamente o estratégico também. Só que o tático, vamos colocar um exemplo aqui. É como se o estratégico ele fosse ali a parte de C-levels de uma companhia, gestores no nível mais alto, fundador, CEO, CFO e outros níveis da empresa, de uma parte mais executiva ainda, high level, e o tático é aquela pessoa que tem um contato com o operacional, aquela pessoa que está ali no dia a dia da operação. Então o tático ele trabalha muito com gestão de pessoas. Pessoas do time têm algum problema de saúde, precisa se afastar, precisa repor, precisa aumentar time, precisa mudar um pouco a forma de fazer ali alguma coisa no dia a dia. Essa gestão, ela está muito aqui dentro do nível tático. E isso é importantíssimo para qualquer empresa, certo? Comunicação. Olha, comunicação é aquilo, né? Que eu costumo falar muito. Comunicação, dá vontade de colocar aqui, fazer um Ctrl+C, Ctrl+V e colocar uma comunicação em cada pilar. Porque, de fato, sem comunicação você não cresce. Tá? Você não cresce. Mas a comunicação, eu vou colocar aqui nesse momento, no executivo, porque ele está muito ali na exposição. Se uma parte executiva de uma empresa não se comunica bem ou não se comunica com clareza, não consegue fazer seu trabalho da melhor forma possível, você não anda, não avança no seu trabalho. No estratégico, a comunicação também é essencial, porque você precisa, e no tático também, obviamente, porque você precisa disseminar, espalhar, comunicar para todos o que está sendo decidido, o que está sendo feito, o que foi alterado, alguma mudança estratégica que foi feita. Então a comunicação é primordial, tá? Em tudo que qualquer indivíduo dentro de uma empresa faz. Destaque individual. Destaque individual eu vou colocar aqui no operacional, porque também tem muito a ver com aquele pilar de busca por crescimento. Quando você está aqui no nível equipe, né? Quando você faz parte de um nível equipe, hoje, falando de função, de hierarquia, você tem destaques individuais que se sobressaem para você partir para outros níveis da cadeia da jornada corporativa. Então, destaque individual está muito aqui. Maturidade. Muito importante para um nível tático, muito por conta de gestão de pessoas. Para fazer uma gestão de pessoas para o nível equipe, é essencial que tenha maturidade, porque você lida com diversos tipos diferentes de problemas, tá? Principalmente quando você tem times muito numerosos, muitas pessoas diferentes, você pode ali passar por diversos tipos de crise, de momentos que você precisa resolver, ajudar. Quando você faz gestão de pessoas, você precisa ter uma maturidade para você conseguir fazer com que essas pessoas passem para um nível a mais, cresçam dentro do time, para que você seja claro com elas no nível daquilo que elas não estão conseguindo entregar, mas que você precisa que elas entreguem. Então, de fato, essa maturidade é essencial quando você está no nível tático. Conhecimento técnico. Também vou deixar conhecimento técnico aqui no operacional, porque é muito sobre isso, né? A base, o alicerce operacional é muito sobre entrega técnica. Seja fazer algo dentro de um sistema, fazer um tipo de entrega, fazer um atendimento para um cliente, algo mais operacional. Isso exige um conhecimento técnico importante dentro de uma base, de uma jornada corporativa. Protagonismo. Eu vou colocar isso aqui no executivo, tá? Obviamente, assim como outras habilidades aqui, é muito importante também no operacional, em outros pilares, mas geralmente, tá, o executivo, aquele que vai atrás de resultado a todo momento, ele precisa ser um protagonista, ele precisa pôr a cara e fazer algo diferente todo dia para ter resultados maiores sempre. Gestão de negócios. Gestão de negócios é aqui no estratégico, com certeza, porque como eu disse, né, aqui é onde vai nascer a estratégia para a empresa seguir. E aqui o estratégico, né, e essa gestão de negócio geralmente está olhando
não só para o ano atual, mas e para o próximo, mas está olhando anos à frente. De fato é uma visão, é trabalhar a visão. E gestão de negócios é muito isso, é olhar para o mercado, para a parte financeira também, para a concorrência, para a questão política e econômica do país ou do mundo, tá? Então é uma gestão de fato mais ampla. Escuta ativa. A escuta ativa aqui, eu vou colocar ela numa parte tática, tá? Vou colocar ela aqui numa parte tática. Escuta ativa é algo, assim, muito importante, porque a escuta ativa, ela é uma habilidade que poucas pessoas têm no mercado, tá? É difícil encontrar alguém que tem uma escuta ativa apurada. E quando eu falo escuta ativa aqui, não é só dentro de uma conversa ou de um alinhamento a pessoa tá ouvindo o que você tá falando, não é isso. É a pessoa conseguir ler o ambiente, a pessoa conseguir observar o que está acontecendo, quais são os pontos fracos, o que a gente precisa melhorar, o que a gente precisa fazer como time ou como indivíduo mesmo para ajudar em um determinado problema. Isso muitas vezes, aqui isso acho que até por conta disso, esse é o nome de escuta ativa, muitas vezes sem ter uma conversa direta sobre um tema, a pessoa já entendeu o que precisa ser feito, ela vai lá e ajuda daquela forma. Isso é uma escuta ativa. E até mesmo de uma forma mais direta, quando alguém te dá um feedback, te pontua algo para você melhorar, você de fato ir atrás daquilo, para resolver aquele problema de uma forma mais ativa. Isso também pode ser considerado como escuta ativa. Um ponto importantíssimo, tá bom? Organização. Organização está dentro de processos, com certeza, porque a parte dos processos é o que organiza uma companhia, é o que organiza a empresa, é o que organiza times. Então a organização ela está no pilar de processo. O processo ele existe para organizar as coisas, para não ser da forma que um acha que é melhor fazer, que fulano acha que é legal assim, que ciclano acha que é bacana do outro jeito. Não. O processo existe para todos seguirem, para organizar a casinha e todo mundo ir para um caminho, fazer tudo de uma mesma forma, padronizar as tarefas, tá? Então, para isso que existe, por isso que é tão importante. Assim como a clareza. A clareza, ela tá muito ali na parte da comunicação, da exposição, do resultado. Eu coloco isso muito num bolo muito próximo, tá? Mas a clareza, eu vou deixar ela aqui em processo, porque assim como a transparência, é muito importante que todo mundo, todas as pessoas que fazem parte de todos os times que compõem uma empresa, tenham clareza do que ela precisa fazer. Quais são as minhas tarefas? Qual é a minha responsabilidade? Qual é a responsabilidade do colega do lado? Qual é a responsabilidade do outro do time? Qual é a minha responsabilidade e qual é a responsabilidade do meu gestor? Ele tem que fazer a mesma coisa que eu? Não, provavelmente não. Ter essa clareza de informação do que acontece e do que não acontece dentro desse ambiente é importantíssimo, mas assim, muito importante para uma empresa fluir, funcionar bem, tá? Essa clareza é primordial. Liderança. Liderança eu vou colocar aqui em estratégia. Já tem uma liderança em tático e uma liderança também em estratégia. É isso, né? Assim, a liderança, a decisão tá aqui. A decisão de onde e do como as coisas vão ser feitas, muitas vezes estão no pilar estratégico. E isso, muitas vezes, é uma decisão da liderança, que tá lá nesse nível, falando, ó, vamos para cá, vamos fazer assim. Ou a partir de amanhã não se faz mais nada desse jeito aqui. São decisões tomadas num nível hierárquico da estratégia, tá? Então, por isso a liderança fica ali também. Agora, mais 4, comprometimento, inovação, cultura e coragem. Aqui eu vou colocar da seguinte forma, vamos lá, comprometimento. O comprometimento eu encaixo aqui no tático, porque esse nível de liderança tática, ele é um nível muito desafiador para quem está nessa cadeira. Porque muitas vezes você não tem horário, independente da situação, você vai ter que dar um jeito, você vai ter que resolver. A resolução dos problemas, independente do nível e da gravidade, muitas vezes está aqui no tático, o tático que segura a bronca. É exigido dele um nível de comprometimento, de confiança muito grande, tá? Muito grande mesmo. Então, o comprometimento eu coloco aqui no tático. Até porque, muitas vezes, o que acontece no operacional, ele cai aqui para o tático resolver. Se alguém do operacional não resolve, ele sobe para o tático, certo? Em último caso, ele vai para o estratégico. Então, o que o nível tático absorve, sim, não está escrito, é muita coisa. Inovação. Inovação eu coloco em processo também, porque, ainda mais agora, né, no momento que nós estamos com IA, a cada semana uma nova IA, uma nova forma de fazer as coisas, e os processos, né, esse pilar de processos, qual que é o ponto e o grande desafio dele? É fazer diferente e melhor sempre. A cada dia, a cada nova semana, a cada virada de ano, ele sempre vai fazer melhor, sempre vai ser exigido e cobrado para fazer mais.
e ele precisa inovar. Para isso, a inovação tem que andar junto, tá? Tem que estar colado ao nível de processos. A cultura. A cultura eu coloco aqui como uma parte do estratégico também, porque aqui é um nível da liderança que precisa dar o exemplo, que precisa definir qual que é o tipo de cultura que a estratégia quer para ajudar a alcançar os resultados da melhor forma possível, certo? Então aqui, esse nível de cultura é como que as coisas precisam ser feitas, qual que é o nível de cobrança, como que a gente vai lidar quando a gente alcança um objetivo grande, como que a gente vai agir, quando a gente não alcançar um nível de objetivo grande para a empresa importante, isso tudo faz parte da cultura. O que as pessoas podem fazer lá dentro daquele ambiente ou não, isso tudo faz parte da cultura, tá? Como que o time se porta, né, quando está trabalhando no home office, por exemplo, qual que é o tipo de postura, qual que é o tipo de colaboração, de ajuda que um colega ou que um time tem que dar para outro time ali parceiro, isso tudo é cultura, e isso, se ele não partir da estratégia, se isso não partir dos mais altos níveis de liderança da empresa, isso dificilmente vai ser seguido. E por fim, a coragem. Vou destacar a coragem aqui no pilar do executivo, muito porque esse é um ponto, é um pilar que ele precisa de bastante coragem, tá? E precisa mesmo, assim como todos, né? Assim como todos esses aqui que a gente tá falando nesse exercício, nessa dinâmica aqui desse vídeo. Mas o executivo, como eu disse, né? Geralmente aquela pessoa que ele está sendo cobrado por resultado, que ele está indo atrás de cliente, correndo atrás, cara, assim, com pressão, com cobrança, para fazer coisas novas, buscar resultado de uma forma diferente sempre. Então, assim, essa parte de um nível executivo, que é um ponto até mais refinado, até mais requintado dentro de uma organização, de uma empresa, ele requer coragem. Ele requer coragem para você fazer o seu trabalho da melhor forma possível. Então, por isso, eu destaco essa habilidade aqui. Eu acho que com esse tipo de exercício aqui, tô organizando aqui, alinhando as coisas para ficar mais bonitinho, mais organizado. Esse tipo de exercício aqui, ele dá pra gente uma clareza maior sobre o tipo de desafio que a gente tem e o nível de importância desse pilar do método, né? Que são 5 níveis de conhecimento corporativo. De fato, é um tipo de exercício importante para estacionar e dar mais clareza sobre o que é, né? O que são esses níveis de conhecimento corporativo e como cada um se encaixa no seu dia a dia. E aqui a gente vê, né, mais ou menos onde cada um tá, em que momento de carreira, em que posição você está nesse momento dentro da sua companhia. Ou se você não está em uma empresa atuando hoje, onde você quer se posicionar no futuro, de que forma. É muito interessante que, geralmente, para você crescer na carreira, você vai iniciar ali numa parte mais operacional, em relação à tarefa e posicionamento, ou às vezes até em time, mas a partir do momento que você vai crescendo, tendo mais clareza sobre os processos, se tornando uma pessoa mais executiva, tendo mais habilidades executivas, passando e subindo na carreira para um nível de liderança mais tático, ou até para uma função mesmo mais formal de liderança, até chegar no estratégico, né? E o objetivo maior vai ser o estratégico sempre. Porque se você está aqui assistindo esse vídeo, você não quer chegar numa função operacional e ficar ali para o resto da sua vida. Você quer crescer, se desenvolver em habilidades até chegar, ter um pensamento estratégico, se desenvolver em diversas áreas e levar resultados interessantes, exponenciais para qualquer empresa que você for trabalhar ou de repente abrir a sua para alcançar níveis tremendos aí dentro do mercado para você, para o seu negócio, para os seus resultados pessoais, individuais e para a sua família, certo? Então, essa aqui foi a aula de hoje, um exercício mais prático sobre um dos pilares do método, referência corporativa. Vou trazer mais exercícios e se você gostou, já deixa o seu like e me fala aqui se você quer mais exercícios como esse e também para os outros pilares do método, tá? Para 6 fases do crescimento corporativo estruturado e também para o mapa de habilidades, assim como outros temas que tem hoje no método referência corporativa, tá? Então, se você gostou, deixa aqui seu comentário também. Se você quer outros tipos de exercício assim, manda aqui no comentário que eu crio para vocês nas próximas semanas, beleza? Um abraço, obrigado e até a próxima aula.